Boa tarde, vamos mais uma aula de histologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecido muscular, ok? O tecido muscular, ele tem basicamente uma origem comum a quase todos os músculos que nós temos no corpo. E a origem é do mesoderma, que foi formado lá na terceira semana. As células mesenquimais do mesoderma, elas são a base para a formação, para a construção do tecido muscular. O tecido muscular, ele se diferencia dessas células a partir, primeiramente, do alongamento gradativo das suas células. As células que geralmente são fusiformes, que são as células mesenquimais, elas tendem aos poucos a ampliar o seu tamanho. Tanto é assim que as células de tecido muscular, em geral, são chamadas de fibras, pelo tamanho diferenciado em relação às outras células do nosso corpo. As células de tecido muscular estriado esquelético são as maiores que nós temos em relação aos músculos, e as células do músculo liso são as menores, que são um pouco maiores do que as células mesenquimais, mas acabam tendo ainda a mesma característica fusiforme. Outra característica da diferenciação das células mesodérmicas é a ampliação na síntese de proteínas filamentosas no interior do citoplasma. Proteínas como os filamentos de actina, tropomiosina, troponina e miosina são sintetizadas em grande concentração e acumuladas no citoplasma, sendo responsáveis pelo processo de contração. Alguns músculos, ou melhor, um dos tipos de músculo que nós temos, que é o músculo estriado esquelético, tem também uma outra característica em relação à diferenciação, que é a fusão de suas células, formando então fibras ainda mais maiores e também com característica sensicial, ou seja, elas apresentam, por causa das fusões, uma célula com vários núcleos. Como sempre na biologia, exceções em relação à derivação embrionária de tecido muscular. E essas são de algumas regiões anatômicas da cabeça, como da própria íris e da pupila, cujos músculos são derivados de ectoderma e não de mesoderma. Bem, então, de maneira geral, as células de tecido muscular são células alongadas, conhecidas também como fibras musculares, e a partir dessas diferenças que existem entre as fibras, nós podemos observar que existem dois tipos básicos de tecidos. Esses tipos, eles também são classificados não só em relação à morfologia e fisiologia de suas células, mas quanto à quantidade de matriz extracelular presente entre elas. Podemos, então, diferenciar ou distinguir dois tipos de tecido muscular, o tecido muscular estriado e o tecido muscular liso, sendo que o tecido muscular estriado pode ser subdividido em esquelético e em cardíaco. Os tipos de fibras musculares, os tipos das células das fibras, né? Elas então estão associadas diretamente na produção dos chamados músculos. E como sabemos, em anatomia e fisiologia, sabe-se que tipos diferentes de músculos estão associados a tipos diferentes de movimentos. Então, é sempre relação, né, de causa e efeito, como a gente comentou em outros tecidos, né. O que a gente vê no macro, ele pode ser definido, ele pode ser explicado, entendido a partir da observação do micro. E é isso que a gente consegue visualizar especificamente nos músculos. Quando se trata tipos de movimento, sabe que está associado a tipos de músculos, e os tipos de músculos são observados ou diferenciados em relação aos tipos de tecidos formadores. Cada um dos tecidos musculares, estriado esquelético, estriado cardíaco, tecido muscular liso, apresenta uma distribuição específica dentro do nosso corpo. Como os próprios nomes sugerem, o tecido muscular estriado esquelético é um tecido que é observado associado ao nosso esqueleto, associado aos nossos ossos, permite os movimentos de uma maneira geral. O tecido muscular estriado cardíaco, ele é observado exclusivamente no órgão cardíaco, no coração. E o tecido muscular liso é observado recobrindo a parede de vísceras, como do sistema respiratório, do sistema digestório, do sistema urinário e também do sistema genital. Tá?
todos os tecidos que falamos até agora, eles são definidos não só de acordo com o tipo de células, né, mas também com a concentração ou a presença da chamada matriz extracelular. A matriz extracelular aqui no tecido muscular, ela é basicamente a mesma presente nos tecidos conjuntivos. Ela sempre tem uma lâmina basal ou externa e ela possui as chamadas fibras, né? As fibras elásticas, a fibra colágena, a fibra reticular. E, além disso, essas estruturas, né, essas proteínas, elas são produzidas pelas próprias células musculares. As células musculares lisas, elas apresentam ao redor delas maior concentração de MEC do que as células cardíacas e as células esqueléticas, embora a gente consiga observar também um pouco nelas. Ok? Mas as lisas são as de maior concentração. Além das fibras, no interior da matriz extracelular do tecido muscular, também são encontradas a substância fundamental, né, que forma essa matriz, que é composta basicamente de água, de proteoglicanos, glicoproteínas, uma série de outros polissacarídeos, eletrólitos e outras proteínas adesivas que permitem a essa matriz ter uma aparência bastante similar a um gel viscoso, tá? Aqui é o desenho, né, básico do que a gente normalmente encontra, os proteoglicanos, complexos específicos, são poliânios, são associados desta forma a grande quantidade de água, que é responsável também por hidratar esses tecidos, tá? A gente lembra que a gente vê essas fibras de colágeno, as fibras reticulares, que são bastante finas, organizadoras teciduais. É muito comum observar a presença de fibras reticulares no interior de ossos longos, tá? Organizando, por exemplo, no caso da medula óssea. Tá? As fibras elásticas, elas estão em menor concentração, mas estão presentes também, lembrando disso. Tá? E além disso, além da matriz, né, ou da presença da matriz, é importante lembrar que as células do tecido muscular, elas apresentam algumas características peculiares. Normalmente, os componentes das células musculares recebem nomes especiais, como é o caso da membrana plasmática, que nos livros, nos artigos, geralmente ela é determinada como sarcolema, o citosol como sarcoplasma, o retículo endoplasmático liso, que aqui tem uma função absurdamente importante no armazenamento de cálcio, é chamado de retículo sarcoplasmático, a mitocôndria, sarcossomas, e o citoesqueleto são as miofibrilas. Se vocês observarem, a grande maioria, né, dessas terminações, dessas nomenclaturas, estão associadas ao sufixo sarco. O termo sarco significa carne, né, que é a base, né, do que a gente conhece como músculo. Então, esses nomes eles foram dados no primeiro momento, nos primeiros estudos, e depois se observou, né, que eram estruturas similares às outras células, entretanto o nome acabou permanecendo, tá? De uma maneira geral, o que a gente sabe é que as fibras musculares, elas, ao serem alongadas, elas podem sofrer um grande encurtamento longitudinal e esse processo é o gerador de movimento, né? Se a célula se contrai sem que seja permitido um encurtamento, a gente tem a formação do que a gente chama de tônus muscular, que é essencial, por exemplo, para a manutenção para nos mantermos em pé, né? Bem, tanto o movimento quanto a manutenção de tônus ocorre graças à presença de uma grande quantidade de proteínas contráteis, né? Que foram produzidas ao longo da diferenciação das células mesenquimais. E aqui nós temos essas proteínas sendo representadas principalmente por dois grandes grupos. Os filamentos que são chamados de filamentos finos, do qual a actina é a mais famosa, e os filamentos grossos de miosina. Em relação aos filamentos finos, a gente observa três tipos diferentes de filamentos de proteínas associadas à formação desses filamentos. Primeiro, a própria actina, né, que forma uma estrutura fibrilar.
mas além dela, a tropomiosina e as troponinas. As troponinas são as únicas proteínas que são proteínas globulares e não filamentosas. O que se observa é que os filamentos de actina, eles estão envoltos pelo filamento de tropomiosina, que de tanto em tanto, ou de vez em quando, apresenta-se associado às troponinas. As troponinas, elas apresentam 3 subunidades, a chamada troponina C, a troponina I e a troponina T. A função delas está associada à troponina C. Ela se liga ao cálcio, que é essencial para que ocorra o processo de contração. A troponina T, ela está associada ao ATP, e a troponina I é uma troponina de inibição. Bem, durante o seu estado de repouso, a presença da troponina I, ela está associada a sítios específicos dentro do filamento de actina, que seriam associados, que poderiam se associar a filamentos da miosina, para promover a contração. Então, para que esses sítios de ligação da miosina na actina sejam disponibilizados, é importante uma mudança na conformação da troponina. Essa mudança se dá pela ligação do cálcio e também do ATP. Sendo assim, essa mudança de conformação faz com que haja uma alteração na conformação da tropomiosina e, por consequência, a colocação desse sítio de ligação da miosina nas actinas para que isso possa acontecer. Esses filamentos finos, eles se organizam de forma paralela no interior do citoplasma. Esses feixes paralelos de filamentos finos, eles são unidos ou são mantidos dessa maneira, graças a proteínas de ligação que ocorrem entre eles. Nessas regiões onde você tem esses filamentos finos se associando, existe a formação de uma estrutura que é conhecida como linha Z. As linhas Zs, várias linhas Zs, elas determinam ou delimitam uma unidade, que é a unidade básica de contração de um músculo, que é o que a gente chama de sarcômero. Então, a gente sabe que esse sarcômero, ele é formado, já sabemos, que ele tem como base a sua formação chamados filamentos finos. Além dos filamentos finos, nós temos também o filamento grosso da miosina. A miosina é uma proteína muito especial, ela tem basicamente 2 regiões, uma região de cauda, onde você tem a possibilidade que várias dessas caudas se unam para formar uma estrutura, um filamento realmente mais grosso. Essa cauda é uma cauda normalmente muito estável e sem alteração na sua conformação, ao contrário da região da miosina que a gente chama de cabeça. Na cabeça nós temos 2 regiões também, uma região de sítio de fixação para a actina e para um sítio de fixação para a hidrólise do ATP. Esses filamentos, então, eles se associam, cada uma dessas microestruturas se associam e formam filamentos mais grossos, que são chamados de filamentos de miosina, que se interpõem aos filamentos de actina, dessa forma como está sendo observada aqui, fazendo com que as regiões de cabeça dos seus filamentos, elas se convertam, em direção aos filamentos de actina, na tentativa de se unir a eles. A união dos filamentos da actina com a miosina permitem esse processo que a gente chama de contração, onde você tem um deslizamento dos filamentos de miosina sobre os filamentos da actina, ativados por essa modificação conformacional das cabeças da miosina. Então, é basicamente isso que a gente observa. Bem, o que normalmente a gente sabe? Que cada uma dessas estruturas, ela se repete várias e várias vezes nos citoplasmas das células contráteis, das células musculares. Quando a gente utiliza uma coloração, é muito comum observar
que nessas regiões onde você tem uma maior concentração de moléculas, né, do filamento da actina e da miosina juntos, é muito comum os corantes se concentrarem mais, e enquanto que nessas regiões onde você tem apenas os filamentos de actina, você tem uma concentração de corante muito menor, então fica uma região mais clara. Isso quer dizer que é muito comum a gente observar no interior das células musculares, o que a gente chama de um padrão de bandas, ou também chamados de padrão de estrias, né, onde a gente vê regiões claras e escuras, que dão origem ou que formam a estrutura que a gente chama de sarcomérica. Então, esse é um sarcômero real, né, onde você tem os filamentos de actina paralelos unidos a partir de uma estrutura chamada de linha Z, e entre os filamentos de actina, os chamados filamentos de miosina, dos quais eles vão fazer o deslizamento. Então, esse espaço entre duas linhas Z formam o que a gente chama de sarcômero. Tá? E como havíamos falado, o processo de contração é dependente, né, dessa alteração de conformações dessas proteínas, o deslizamento uma sobre a outra, e como a gente consegue observar aqui, a gente realmente observa que durante o processo de contração, você vai ter uma aproximação das duas linhas Z e um aumento nessas regiões de contato entre filamentos de actina e miosina, tá? A maioria das proteínas, das proteínas se organizam, né, nas células musculares dessa forma. Entretanto, com exceção do que acontece na célula de musculatura lisa. Lá você não tem a formação das chamadas estruturas sarcoméricas. Tá? Então, a maneira como essas proteínas se organizam nas células moleculares varia nos diferentes tipos de tecido muscular e se relaciona com a capacidade de gerar movimento ou tensão em consequência, obviamente, da contração. Além das proteínas filamentosas, né, actina, miosina, troponina, que é uma globular, existe uma série de outras proteínas que estão associadas à organização dessas miofibrilas, né, desse conjunto de proteínas aí. Essas proteínas são uma das mais diversas possíveis e elas permitem não só a união e a organização das estruturas sarcoméricas no citoplasma, mas como a união destas com a membrana. A união do sarcômero com a membrana é essencial para que toda a célula sofra um processo de contração, porque senão haveria apenas a contração no interior do citoplasma, sem alterar a conformação da célula. E a gente precisa que isso aconteça, né? Então, por isso, a presença de várias proteínas que são colocadas aqui, né? São complexos, mas eu queria chamar a atenção para a desmina. A desmina é um tipo específico de filamento intermediário, né, lá de citoesqueleto, que ligam as miofibrilas umas às outras. Lembrando que, então, você tem vários sarcômeros posicionados lateralmente, um do lado do outro, e também paralelamente, um embaixo do outro, nas células de musculatura. E além da desmina, nós também temos a distrofina. A distrofina é uma membrana, é uma proteína que vai associar esses filamentos a membrana propriamente dita. Essa proteína, a distrofina, ela é defeituosa ou ela não é produzida em doenças, como é o caso da distrofia muscular de Duchenne. A DMD é uma doença genética, neuromuscular, e ela é literalmente progressiva. Geralmente os primeiros sinais ocorrem a partir dos 3 anos de idade, onde você tem uma dificuldade inicial de se manter em pé, de levantar, a criança começa a ter
probabilidade de dificuldade de se levantar. Depois inicia um atraso na marcha. É muito comum essas crianças, elas começarem a andar nas pontas dos pés também. E depois de afetar a musculatura esquelética de uma maneira geral, né, ela também está associada a alterar padrão de musculatura cardíaca, causando disfunções cardíacas, e também alterar musculatura lisa, que é um dos grandes responsáveis por dificultar o processo de respiração, causar pneumonia e às vezes inclusive levar essas crianças à morte, ok? Então, sabendo-se das características gerais dessas células, né, que são geralmente fibrilares, né, ou fibras, né, alongadas, que tem actina e miosina para que possa haver contração entre elas, e que em algumas dessas células, como as estriadas, tanto a esquelética quanto a cardíaca, apresentam essas miofibrilas organizadas em sarcômeros. A gente pode falar de cada um dos tecidos propriamente dito, tá? Primeiramente, o tecido muscular estriado esquelético, que apresenta uma contração rápida e vigorosa de suas células, sendo que esse movimento é sempre sujeito a um controle voluntário. O tecido muscular estriado esquelético, ele apresenta então células cilíndricas bastante longas, multinucleadas e com essas estrias transversais de que a gente falava. Lembrando que as regiões mais escuras seriam aquelas regiões onde você tem a associação dos filamentos de actina e miosina. As regiões claras normalmente são as regiões onde a gente teria apenas os filamentos de actina. Aqui, especificamente, a gente consegue visualizar que nessa região mais clara tem uma região bem fininha, que seriam as chamadas linhas Z. Já vou mostrar isso melhor para vocês, tá? Esses feixes de células cilíndricas têm núcleos sempre muito periféricos. Esses núcleos são sempre núcleos bastante alongados, não são núcleos arredondados. Tá? No músculo normal, as fibras têm um diâmetro regular e se acomodam umas às outras, tornando um contorno que a gente chama de poligonal, exatamente para que a gente tenha uma quantidade muito pequena de espaços entre elas, tá? Os núcleos, eles são, como eu falei, quando num corte transversal, observados numa posição subsarcolemal. O que é isso, né? Muito próxima à região da membrana plasmática, especificamente, tá? Então, aqui são um corte que a gente chama de corte transversal. Tá? Da mesma forma aqui, cortes longitudinais a gente enxerga, aí especificamente a gente tem que ter essa noção que somente nos cortes longitudinais é encontrado ou se observam as chamadas miofibrilas, ou melhor, essa associação, a visualização dos chamados sarcômeros. Tá? Todos os músculos, né, eles são então a associação desse tecido de musculatura esquelética estriada, tá? Independente da forma ou do local onde eles sejam encontrados. Tá? Os músculos, que seriam os órgãos especificamente, eles se apresentam completamente individualizados, como vocês provavelmente devem ter visto já em anatomia. Essa individualização é feita por uma bainha, né, que é conhecida de fáscia muscular. Essa bainha é uma bainha elástica, uma bainha de contenção, ela envolve toda a musculatura, tá? E a fáscia, ela normalmente é separada em dois grandes grupos. A primeira estrutura, uma primeira região da fáscia, é uma fáscia que está literalmente envolvida na separação dos músculos com a pele. Então, a fáscia é chamada fáscia superficial. Em seguida, nós temos a chamada fáscia muscular, propriamente dita, que é uma lâmina elástica, uma faixa larga de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo fibroso e ele vai, então, associar-se aos músculos individualizando. E logo abaixo da fáscia, nós também observamos uma continuação desse tecido conjuntivo,
que é o chamado epimísio, e parte dele adentra e separa regiões chamadas de feixes ou fascículos, né, formando uma região que a gente chama de perinísio, e sendo que no interior desses feixes e fascículos é onde a gente observa, então, a presença das chamadas fibras musculares. Esse tecido conjuntivo que é observado desde da fáscia e tudo, permite, né, a partir dele, a entrada dos vasos sanguíneos, mas também tem uma série de outras funções. É graças a esse tecido conjuntivo que nós temos a manutenção das fibras musculares unidas, né, permitindo que quando uma dessas fibras recebam, né, sinais para contração, você tenha uma atuação em todo o músculo, né? Então, permite que a força de contração do músculo seja transmitida de uma forma muito direta a outras estruturas, ao tendão, ao osso, tá? Além, né, de também permitir a entrada dos vasos que vão trazer nutrientes, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. E os próprios músculos também são absurdamente inervados, os nervos, eles penetram no músculo entre as fibras a partir do tecido conjuntivo. Tá? Então, de uma maneira simplista, o que acontece é basicamente isso que está sendo observado, né? Cada uma das fibras musculares do tecido conjuntivo, cada uma das células ou fibras musculares tem a partir dela, sendo ela revestida por tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo é chamado de endomísio e ele reveste as células de musculatura esquelética, estriada esquelética e também a estriada cardíaca. Tá? Algumas células, entretanto, se associam, como eu falei, para a formação de estruturas maiores que são feixes. Esse acúmulo, ou esse conjunto de células, também sofre o envolvimento de tecido conjuntivo que é formado ou que dá origem, então, ao que a gente chama de perimísio. O perimísio é uma exclusividade do tecido muscular estriado esquelético. Não está presente no estriado que a gente chama de estriado cardíaco e também não estará presente no muscular liso. E além disso, esses feixes, eles se associam e são envolvidos, então, por um tecido de conjuntivo que a gente chama de epimísio, tá? Então, aqui a gente consegue observar um pouco do epimísio, né, os feixes que seriam envolvidos pelo perimísio, e lembrar que cada uma dessas estruturas aqui seria uma célula também é envolvida por tecido conjuntivo. Tá? Então, aqui a gente vê fotos mais de cortes histológicos, né? Aqui especificamente uma região onde a gente vê as fibras de musculatura do tipo estriada esquelética, com os núcleos, né, laterais, periféricos, cada uma sendo envolvida, né, por fibras azuis. Essa é uma coloração que é do tricômio de Manson, não sei se vocês lembram, a gente comentou isso na primeira aula, ele marca as fibras de colágeno, né? Então, essas regiões laterais aqui, a fibra seria o endomísio. Nós temos um feixe aqui, né, que é envolvido pelo perimísio e especificamente nessa foto, a gente não visualiza o epimísio, apenas aqui, né? Aqui um corte de músculo, né? Onde a gente vai visualizar cada uma dessas estruturas. O epimísio, que faz parte da fáscia, né? O perimísio, tá? Que recobre fascículos ou feixes, e o endomísio, que recobre as fibras de musculatura. A mesma coisa aqui. Tá? São várias fotos para demonstrar essas estruturas. Aqui especificamente, né, mostrar a presença de axônios mielínicos intramusculares, né, comprovando que essas estruturas são absurdamente inervadas. Tá? Então, essas fibras musculares podem ter comprimento do músculo, aqui pertence, os núcleos estão sempre na periferia e a gente consegue observar a estriação só longitudinalmente. Transversalmente, essas estrias não são passíveis de serem observadas.
tá? Então, notem que linda essas fotos aqui, né? Belíssimo, né? Um aumento um pouquinho maior, tá? De novo aqui, especificamente. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para que a gente conseguisse identificar nessas estrias essas estruturas sarcoméricas, né? Que a gente comentou. Né? Então, aqui a gente tem, só para vocês entenderem, né, a linha Z seria essa estrutura bem fininha, essa estrutura mais escura chamada de banda A, e essa estrutura mais clara é de banda I, tá? Nós temos vários sarcômeros, as linhas Z, lembram? Elas individualizam uma unidade sarcomérica. Então, nós temos vários sarcômeros, um ao lado do outro e também um sobre o outro, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia melhor como é que essa organização, né? Então, as linhas Z, lembrando, são essas regiões de limite do sarcômero que ligam um filamento de actina ao outro. Essas regiões mais claras, onde só tem o filamento de actina, né, são chamadas de banda I. Na verdade, a banda I, ela compõe regiões de dois sarcômeros diferentes, né? Esse é um sarcômero, esse é o outro. Então, essa é a banda I. E essa região mais escura aqui, é chamada de banda A, que marca essa parte, né, desculpa, a entrada dessa questão aí dos e-mails, tá? Mas não tenho como desativar isso agora. Bem, voltando aqui, a parte mais escura, ela é especificamente associada a esses filamentos de actina e miosina, que a gente chama de banda A. Tá? No interior da banda A existe uma região que a gente chama de zona ou banda H, mas que não é passível de se observar fazendo essa coloração ou usando a coloração básica que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá? Então, isso nós visualizamos na semana passada, lembrando, né, que a gente, durante o processo de contração, essa banda, que é a banda I, ela vai diminuir de tamanho com a aproximação das linhas Z, tá? E vai aumentar o que a gente chama de banda A. Tá? O processo, o mecanismo de contração, ele depende de uma série de condições, não só da presença das miofibrilas, tá? Isso é importante. Então, nós vamos observar que as células da musculatura, elas são completamente organizadas para que ocorra esse mecanismo de contração, que está simplificadamente demonstrado nessa figura para vocês, tá? Então, uma das coisas necessárias, além das miofibrilas, é a presença, até para que você tenha o processo das cabeças da miosina se associando aos filamentos de actina, lembra que a gente precisa de cálcio. Tá? O cálcio, ele advém da parte externa e também da parte interna da célula. De uma maneira geral, o que acontece nas fendas, né, nas regiões sinápticas, nas regiões chamadas de placas neurais, os neurônios, eles liberam acetilcolina, que é um neurotransmissor, que vai modificar a polaridade das células, permitindo que ocorra a entrada, principalmente em regiões onde a membrana, a tal da sarcolema, né, sofre invaginações, formando estruturas em forma de túbulo T. Nessas regiões, você tem um estímulo para a entrada de sais, como é o caso do sódio, do potássio e também do cálcio. A entrada do cálcio estimula a liberação pelo retículo sarcoplasmático, também de cálcio. Esse cálcio no citosol chega então aos filamentos, lá a subunidade C da troponina, muda a conformação da tropomiosina e a cabeça então pode se ligar aqui. Mas para isso também dependemos da presença de ATP. Quando isso acontece, você tem o processo de deslizamento, tá? E há o processo de contração. O relaxamento é feito a partir da liberação da cabeça dos filamentos de actina, isso também é dependente de ATP, tá? De uma forma mais simplista, esse é um videozinho que vocês podem acessar, que mostra para vocês cada uma dessas etapas aí de uma maneira um pouquinho mais sucinta. Então,
é necessário que a gente tenha uma organização desse retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, ele forma um sistema de túbulos transversais sempre associado aos filamentos, ou às miofibrilas. Acho que aqui está sendo observado melhor, tá? E nas regiões onde você tem uma invaginação da membrana plasmática, você tem a formação de sacos achatados ao redor, ou envolvendo essas invaginações, dando origem, no caso do tecido muscular estriado esquelético, e somente nele, ao que a gente chama de tríade, que é uma grande facilitadora do processo de contração de musculatura. Além do cálcio que é liberado, então, pelo retículo sarcoplasmático, eu havia falado para vocês que precisa-se de energia para que aconteça a contração. Então, nós vamos observar um sistema de produção de energia bastante eficiente nas mitocôndrias, que são células com grande concentração de mitocôndrias no seu interior. As mitocôndrias, como se observam aqui, estão associadas às miofibrilas. E a gente também apresenta no interior dos miócitos uma proteína que é muito similar à mioglobina, que a gente chama de hemoglobina, que a gente chama de mioglobina. A mioglobina é uma forma de armazenamento de oxigênio no interior do músculo. O músculo, então, ele tanto faz armazenamento de glicogênio, que é a base para reserva de glicose, como também o armazenamento de oxigênio na mioglobina. O processo principal, né, de conseguir esse ATP, essa energia para o processo de contração, é a respiração aeróbica, tá? Ela utiliza oxigênio, utiliza a glicose, tá? E vai ter produção de água, gás carbônico, como a gente sabe, tá? Só que a gente sabe que é um processo que é lento, gradual, tá? Então, tem muita reação química. E muitas vezes os músculos, eles demandam de uma energia, necessitam de uma energia muito rápida. E dessa forma, então, além do próprio processo de respiração celular, nós observamos nos núcleos, no músculo, principalmente o estriado esquelético, também o chamado sistema fosfato, onde tem o metabolismo anaeróbico alático, sem formação de ácido lático, e o sistema ácido lático glicólise, que é chamado também de via glicolítica, onde você tem o metabolismo anaeróbico acontecendo, não só basicamente a glicólise acontecendo, né, quebrando moléculas de glicose em piruvato e liberando 2 moléculas de ATP. Entretanto, a tendência é você ter, a partir do uso desse sistema, a formação de ácido lático, que é o grande responsável ao se acumular por dor, por fadiga, pois ele diminui o pH das células e acaba inibindo algumas outras enzimas necessárias para a produção de ATP, tá? Então, nesse sistema que é o sistema ácido lático, nós temos a produção de ATP mais rápido, mas ele dura muito pouco porque ele é produzido em pouca quantidade, né? No metabolismo anaeróbico alático, você tem o uso de reservas de um componente chamado de fosfocreatina. A fosfocreatina é um composto rico em fosfato, e ela é convertida em ATP, né? Aqui nós temos uma energia liberada, então, rapidamente, mas ela também é muito pouca, dura apenas alguns segundos, tá? Porque os músculos têm uma reserva de fosfocreatina muito pequena que vai diminuindo ao longo do exercício, tá? Esses dois sistemas que não são um sistema aeróbico, eles geralmente estão associados à geração de potência aeróbica, tá? E a quantidade de ATP que se observa ali é muito pouco, tá? De acordo com o tipo de produção, né, de sistema de produção de energia mais utilizado, as fibras de musculatura esquelética estriada, elas podem ser distinguidas em 2 grandes grupos, sendo que há subclassificações desses, tá? O chamado fibras musculares de tipo 1, ou oxidativas, ou lentas, ou vermelhas. Cada um desses nomes está associado a uma característica
característica dessas fibras, e as fibras chamadas de fibras tipo 2, fibras glicolíticas rápidas ou brancas. As fibras vermelhas, elas recebem esse nome por apresentarem uma grande concentração de mioglobina. A mioglobina, como tem no seu núcleo moléculas de ferro, faz com que, como na hemoglobina, essas estruturas se tornem mais avermelhadas. A presença de mioglobina é absurdamente maior no interior das fibras vermelhas do que nas fibras chamadas de fibras brancas. Outra questão é o número de mitocôndrias. O número de mitocôndrias em células vermelhas é muito maior, o que faz com que ela utilize de maneira geral, né, a respiração celular ou o sistema aeróbico. Tá? Então, para isso, ela precisa de uma boa reserva de glicogênio ou de outras substâncias como os ácidos graxos, e a atividade ATPásica dela é baixa, é lenta. Na verdade, não é baixa, é lenta, né? Ela vai sempre produzindo ATP aos poucos, o que permite que você tenha contrações lentas, mas contrações que são continuadas, que é o que, por exemplo, é absurdamente necessário para pessoas como os maratonistas, né? Precisa-se desenvolver uma grande quantidade de fibras vermelhas. Desculpe. Já as fibras brancas, elas apresentam uma grande atividade ATPásica, né? Então, elas produzem ATP muito rápido, por isso as contrações, elas tendem a ser muito rápidas, mas descontínuas, porque o ATP, ele também diminui, né? A principal fonte aí de reserva realmente é a glicose, não é nem o glicogênio, tá? Esse tipo de fibras é muito comum em pessoas que são os velocistas, né? Ou que precisam de maior potência do que resistência. Os nadadores de 50 metros no máximo, né? 100 metros. Os goleiros, por exemplo, do que em comparação aos de linha, que precisam mais resistência, e assim sucessivamente. É importante lembrar, é importante saber que os músculos, né, o órgão músculo, ele apresenta uma variação entre as fibras rápidas e fibras lentas. Então, o músculo não é só fibra lenta ou só fibra branca. Todos nós temos os dois. Só que, geneticamente, a gente tem uma tendência a ter mais de uma fibra do que outra. Tá? E essa tendência genética, ela é facilitada, né, e ela é expressa principalmente com os exercícios e com a alimentação de uma maneira geral, tá? Essa tabela mostra, né, um pouquinho das diferenças, além dessas já faladas, em relação às fibras musculares, né, falando de tipos diferentes de fibras, tá? E lembrar que a característica muscular define sempre a função, né? Histologicamente é passível de ser observado diferenças, tá? Utilizando colorações específicas, sim, como essa. Essa coloração é uma coloração que utiliza um corante vital que marca as mitocôndrias. Então, cada um desses pontinhos é uma mitocôndria. Isso mostra, né, que quanto mais mitocôndrias, mais, então a gente está falando das fibras 1. As fibras 2 tem pouca mitocôndria, como a gente comenta e começa a observar aqui também, tá? Outro tipo de coloração, outra forma de se observar, é que normalmente a musculatura do tipo 2, né, os músculos de fibra branca, elas apresentam um diâmetro um pouco maior do que os de fibra vermelha, tá? E os fibras vermelhas são mais escuros por causa da mioglobina, especificamente. Essa coloração é uma coloração chamada de ATPase miosínica. Desculpa. E ela, ao contrário, marca a capacidade de produção de ATP. Então, nesse caso, né, a gente sabe que as fibras musculares do tipo 2, elas apresentam uma atividade ATPásica muito maior do que as do tipo 1. Então, aqui as escuras seriam a do tipo 2 e as mais claras seriam a do tipo 1, certo? Então, é passível de observar essas alterações histologicamente. Além da miofibrila, além de ter uma fonte de reserva de energia, além de ter um retículo sarcoplasmático que libere cálcio, tá? Nós precisamos também
como a gente viu, um comando das contrações, já que o tecido muscular estriado esquelético apresenta um movimento que é voluntário, tá? Então, esse movimento é dado a partir de nervos motores, que se ramificam lá no perimísio desses músculos e chegam à região de fibra, formando estruturas chamadas de placas motoras, que é esse local onde o nervo penetra na superfície da fibra. Tá? Uma fibra nervosa, um neurônio, né, que é uma fibra nervosa, um axônio de um neurônio, ele pode inervar uma única fibra muscular ou ele pode se ramificar e inervar até 160 ou mais fibras ao mesmo tempo, tá? Bem, essa relação do neurônio com a fibra é muito importante e a gente consegue fazer ou entendê-la quando a gente usa esse conceito de unidade motora. A unidade motora seria essa associação da fibra nervosa com as fibras musculares por ela inervadas. Então, o que a gente sabe é o seguinte: fibras nervosas que têm ou que inervam apenas uma ou poucas fibras musculares, como é o caso lá dos olhos, um neurônio ele é capaz de inervar até 8 fibras, você tem normalmente movimentos muito mais delicados, tá? O tamanho dessas unidades é uma unidade menor e esse tem uma delicadeza no movimento, que cada músculo recebe num determinado momento esse estímulo para contração. Já uma unidade motora maior, ou seja, uma unidade onde você tem um neurônio inervando várias fibras ao mesmo tempo, geralmente são associados a movimentos mais bruscos, mais rápidos, né? Como é o que a gente vê no músculo das pernas. Então, as variações na força de contração do músculo e também na delicadeza do músculo se devem a esse tamanho nessas unidades que a gente chama de unidades motoras, tá? Utilizando microscopia, a gente consegue observar essas estruturas, tá? Essas unidades, com os neurônios se bifurcando e dando origem a unidades maiores ou unidades menores. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, ele se bifurcou e um neurônio tá inervando aí uma maior quantidade de fibras, tá? Essa região específica de associação do telodendro, né, do final do neurônio com a fibra muscular, a gente chama de placa motora. A gente consegue visualizar isso em cortes longitudinais e também em cortes transversais, tá? A mesma coisa aqui, muito bonito, algumas fotos bem bonitas aí, observando-se então as chamadas unidades motoras. Tá? Os músculos esqueléticos estriados, eles têm uma capacidade de regeneração quando estimulados por fatores como fatores IGF-1, fatores de crescimento. Tá? Esse estímulo de regeneração, ele ocorre sempre após lesão e obrigatoriamente necessita da presença de células satélites, como as que estão localizadas próximas à região de endomísio, que são células ainda, né, células tronco e que tem a capacidade, então, de se alongar, nesse caso, produzir as proteínas, se fundirem umas às outras, até a formação das fibras maiores para a produção do músculo que vai ser regenerado, tá? Falando ainda em relação à hipertrofia de tecido muscular, os tecidos de musculatura, o tecido muscular estriado esquelético, ele pode ser, após estímulo de exercício, tá? Ter o que a gente chama de hipertrofia. A hipertrofia, ela se deve basicamente ao aumento na densidade das miofibrilas, tá? Então, observa-se um aumento nessa concentração miofibrilar e também na quantidade de mitocôndrias dentro desse músculo. Então, é muito importante que a gente entenda que a hipertrofia está associada ao aumento de volume das células e não no aumento no número de células de musculatura, tá? Isso é uma coisa que é interessante que a gente lembre, ok?
Bem, continuando aqui, terminando agora, os tipos de músculo, além do músculo estriado esquelético, nós temos também o músculo estriado cardíaco. Muitas coisas são muito similares entre eles, então a gente acaba só falando bem rapidinho aqui, tá? Em relação ao músculo estriado cardíaco, ele também apresenta células alongadas, só que são bem menores do que as células do estriado esquelético. E além disso, essas células elas podem ser ramificadas, como a gente está observando aqui, ó. Tá? A gente pode ter essa ramificação, essas bifurcações. São células estriadas, também apresentam as miofibrilas organizadas em sarcômeros, tá? E elas se unem através de regiões que são chamadas de discos intercalares. Formam uma contração rápida, vigorosa, contínua, rítmica, porém involuntária. Tá? Essas fibras, elas são envolvidas por tecido conjuntivo, por endomísio, mas só tem isso, não tem epimísio, não tem perimísio. E uma outra grande diferença é que elas apresentam, em geral, núcleos únicos, ou no máximo 2 núcleos por células, e esses núcleos são núcleos mais centralizados, tá? Mais centralizados, mais ovais, portanto. Como eu falei, não tem endomísio, só tem endomísio, não tem perimísio, não tem e nem epimísio, tá? Então, nessas fotos a gente consegue observar bem esses núcleos, né? Mais ovais, mais do oval pro arredondado, não é aquele chatinho, bem chatinho, né? Esses são as fibras musculares observadas de um corte longitudinal, e aqui as fibras musculares observadas num corte transversal, percebam de novo a ausência de estrias nesses cortes, né? E aqui os núcleos mais arredondados e mais centralizados. Tá? Bem, a união de uma fibra com a outra é feita a partir dos discos intercalares, que apresentarão uma grande concentração de especialidades de membrana, como os desmossomos, as zonas de adesão, mas principalmente as junções comunicantes, ou os gap junctions. Essas estruturas que comunicam uma célula com a outra permitem que nós tenhamos uma sincronização de respostas, né, ao estímulo de contração. Tá? Como vocês devem saber, aqui a gente consegue observar os discos intercalares, né? Não foi tão simples observar lá no in vivo, né? Mas eles são passíveis de serem observados, né? Com esses complexos juncionais aí. Tá? Uma outra coisa importante que é importante de lembrar que o coração, o músculo cardíaco, ele apresenta regiões contráteis e regiões ou estruturas ou partes da sua musculatura associada à geração de potenciais elétricos. Em geral, a gente não consegue diferenciar as fibras associadas à contração e as associadas a geração de potencial elétrico para contração, se não for observado o local da onde foi retirada essas fibras, tá? As únicas fibras associadas à contração que tem uma pequena diferença, sendo um pouquinho maiores do que o normal, seria as fibras de Purkinje. Só deixa eu explicar a vocês aqui, ó. As contrações rítmicas, elas são geradas não via sistema nervoso no primeiro momento, né? São geradas e conduzidas por uma rede de células do próprio coração. Tá? E elas normalmente se associam em pontos específicos. Então, se eu não sei, lá na lâmina que eu tô vendo, da onde é que foi retirado isso, eu não vou conseguir normalmente ver essa diferença. As fibras de musculatura associadas à geração de impulsos são concentradas na região do nódulo sinoatrial, que a gente chama nódulo interventricular, e entre eles os chamados existem feixes dessas fibras, por onde você vai
repassar as informações de potencial elétrico, né? Esses feixes, eles percorrem da base para o ápice cardíaco, e nessa região do ápice, eles se subdividem para as duas partes, direita e esquerda. Nessas regiões especificamente, é passível de se observar as chamadas fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje são essas fibras que eu falei anteriormente, né, que são localizadas abaixo do endoderma, uma região chamada de subendoderma. Elas são um pouquinho maiores no seu corte transversal do que as outras fibras cardíacas. E além disso, elas também têm uma outra característica que é bem interessante, que está mostrando, elas são maiores em relação às outras, que a ordem dos slides está um pouquinho diferente para vocês podem arrumar isso posteriormente, mas é muito comum nessas fibras de Purkinje também a gente observar próximo ao núcleo um halo, uma parte esbranquiçada. Essa parte esbranquiçada, ela é de um excesso de glicogênio, tá? Uma quantidade maior de glicogênio que está disposta a próximas miofibrilas, tá? E que seria responsável, então, por dar a energia necessária para essas células continuarem a bater o tempo inteiro aí, tá? Então, essas são as células que a gente chama de células de Purkinje, que são células muito específicas desse processo de contração, tá? No interior das células cardíacas, independente de quais forem, é muito observável a presença de grânulos. Esses grânulos contêm principalmente duas substâncias, a lipofuscina, que normalmente encontra-se com uma coloração, é um pigmento que fica mais escuro, uma coloração mais marrom, e ela é um pigmento normalmente associado a células que são chamadas de células permanentes, células que não têm capacidade de fazer a regeneração, ou seja, não se reproduzem. Tá? E o outro grânulo presente em grande concentração no interior, como a gente está vendo aqui nessa fotinho, né, cada um desses pontinhos, no interior do citoplasma das células musculares cardíacas, é o peptídeo atrial natriurético. Esse é um hormônio, tá, que tem uma atuação lá nos rins. Quando o sangue passa ali e se percebe, né, que tem uma ampliação na osmolaridade, você tem um aumento na quantidade de sais nesse sangue, ou quando você tem um aumento uma quantidade aumentada de água, né, que é normalmente associado a hipertensão. Esse hormônio lá nos rins aumenta, então, a eliminação do sódio e da água pela urina, fazendo com que você tenha uma diminuição na pressão arterial, tá? A lipofuscina eu já falei, né? Bem, além disso, né, nós temos também aqui a estrutura sarcomérica, por isso a presença das estrias transversais, né? Nós também temos uma organização bem interessante em relação ao retículo, só que ele não tem a formação daquela estrutura em tríade que eu comentei lá no caso do tecido muscular estriado esquelético, tá? E por último, lembrar que esse músculo não tem capacidade de se regenerar, então as partes destruídas, elas são sempre eliminadas, e esse tecido, então, ele tende a ser substituído por um tecido cicatricial de tecido conjuntivo denso. É por isso que nos casos do infarto, né, quando você tem vários deles acontecendo, você vai ter, obviamente, a morte, tá? E por último, os meus amores, musculatura lisa. Os músculos lisos, eles também são aglomerados de células, só que essas células, elas não são tão grandes, né? Então, são células fibrosas, não são células fibrosas, fibras.
Elas são células fusiformes. A contração aqui é lenta e involuntária, e como o próprio nome sugere, liso, eles não têm estrias. Não ter estrias não quer dizer que não tenha contração, ou que não tenha actina, não tenha miosina. Não ter estrias quer dizer que os filamentos contráteis não estão organizados sobre a forma de sarcômero, ok? Tá? E isso é um dos grandes motivos pelos quais a contração também ela é lenta. Lembrando que esse músculo é observado na parede das vísceras de uma maneira geral, tá? Vísceras, como é o caso do estômago, como é o caso do intestino, útero, ducto de glândulas, tá? Todas essas estruturas aqui. Elas não têm perimísio, não têm epimísio, não apresentam aquele sistema de túbulo T, não apresentam estriações transversais, tá? A gente consegue visualizar também a presença maior de matriz em algumas regiões, tá? A gente vê bem direitinho aqui, olha que lindo que fica. Aqui eu consigo visualizar também os núcleos mais achatados, né? Porque não esqueçam que é uma fibra fusiforme, tá? E quando eu vejo no corte transversal, geralmente é bem pequenininho também esse tamanho, né? Então, a espessura, né, dessas fibras em corte transversal é bem menor, né? Olha aqui bem certinho o núcleo. O núcleo é sempre único e sempre centralizado. É importante que a gente lembre isso, tá? Núcleos únicos, núcleos centralizados. Pode haver a presença de várias camadas umas sobre as outras, tá? Ou uma um pouquinho mais afastada das outras. Então, essas células são longas e as fibras musculares, elas são as sintetizadoras da matriz que as envolve. Tá? Como é que ocorre aqui o processo de contração? É importante lembrar e saber que os filamentos de actina, eles estão presentes basicamente em todo o citoplasma, mas principalmente muito próximo, como a gente está mostrando aqui nessas figuras, muito próximos à membrana, logo abaixo da membrana dessas células, tá? E a contração, ela ocorre de uma maneira diferenciada, porque, ao contrário lá das outras fibras, né, aqui a miosina, ela não está presente continuamente no citoplasma. Somente após o estímulo do sistema nervoso, que é sempre o sistema nervoso autônomo, os íons de cálcio, quando migram do meio extra para o meio intracelular, eles se combinam com uma proteína chamada de calmodulina, que vai ativar a fosforilação, a produção, a síntese das moléculas de miosina. E aí, aos poucos, essa molécula de miosina vai sendo produzida, vai sendo distendida, e à medida que ela vai sendo produzida, ela já vai se combinando com a actina, e aí vai ocorrendo o deslizamento de actina e da miosina, tá? Que vai levar à contração. Mas como a actina está basicamente em toda a parte de baixo das nossas células, a gente vai observar que as contrações aqui, elas não são unidirecionais, como é o caso do que acontece lá no coração, como é o caso que acontece no músculo esquelético, tá? Aqui, como vocês veem nessa fotinho, as contrações são de tudo quanto é lado aqui, né? E a célula inteira, ela se contrai. Se fosse uma célula de musculatura esquelética, por exemplo, você teria só essa contração numa direção e não em todas as direções, como a gente visualiza aqui, tá? Então, essa é uma das grandes diferenças em relação às outras fibras, que são as fibras estriadas, né? Aqui, aos poucos, a miosina vai sendo produzida, tá? Vão sendo formadas, então, e só posteriormente você vai ter a alteração. Tá? O músculo liso, ele recebe fibras do sistema nervoso simpático e do parasimpático, tá? E aqui não tem aquelas junções neuromusculares, que é aquelas placas motoras bonitas, lindas, a gente não consegue visualizar. Isso é mais comum no músculo esquelético realmente,
tá? Aqui, o que a gente vai observar é a possibilidade de duas formas de comunicação do sistema nervoso. Uma, as fibras nervosas se associam diretamente às células musculares lisas, ou outras vezes elas podem formar estruturas ganglionares, os chamados plexos nervosos. Os plexos nervosos, eles são responsáveis por gerar potenciais de ação, especificamente para um grupo dessas células, e a partir desse grupo receber esse estímulo, ela repassa através de gap junctions, aqui tem muita gap também, tá? Para todo o restante. Essa forma de intervenção, né, de estímulo, né, que pode ser tanto por terminação colinérgica como adrenérgica, né, nós vamos observar, por exemplo, no nosso intestino. Lá no intestino, a gente tem regiões de plexo entre as camadas de fibra muscular. Tá? Então, isso é o que acontece. O sistema nervoso autônomo tem regiões de plexo, que são acúmulos, né, de células nervosas, e elas, então, liberam o conteúdo para alguns grupos celulares. Esses que recebem repassam para todo o restante dessas camadas celulares. Tá? Os músculos lisos têm uma capacidade de regeneração absurda. Eles entram em mitose e se reparam sempre, tá? Então, aqui a única coisa eu gostaria que vocês arrumassem aí, tá? Não existirá, nesse caso, fusão. Vamos apagar isso aqui, né? Você vai ter células que estão presentes, né? Próxima aos tecidos conjuntivos aí, se proliferando, se alongando, produzindo a sua actina, né, e produzindo calmodulina para depois produzir miosina, e aí você tem a formação da musculatura lisa, tá? Gente, é isso, né? Esse último slide aqui é realmente resumo do que a gente viu, né? Os 3 tipos de músculo, como eles são observados na sua forma longitudinal e na sua forma em cortes que a gente chama de cortes transversais, né? Tem algumas características específicas aqui para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, dúvida, me comunique, envie e-mail ou pelo próprio YouTube, aí faz o comentário. Se gostaram da aula, deem um joinha aí para mim, deem um like, eu agradeço muito, tá? Um abração e até sexta-feira que vem.